Bem-vindos ao RDcast, esse que não é caso de família, mas que hoje tem um casal como convidados aqui. Eu tô no meu estilo rock and roll porque eu quero contar um pouco mais sobre essa história, não é isso, Rô? É isso mesmo. Hoje temos um casal aqui que vive de fogo, literalmente. Olha, hein? Ele começou do nada e lidera a PS Combustão, com a esposa Carol, além de outros negócios. Mas antes... Roda a vinheta! Roda a vinhetinha. É isso aí, pessoal. Hoje aqui no RDcast a gente vai contar uma história empreendedora incrível de um cara que eu tenho como irmão que a vida me deu. Nós nos conhecemos numa briga na escola, formamos uma banda de rock and roll e o resto é história. Estou aqui com a minha cunhada Carol. Tiago e Carol, sejam muito bem-vindos ao nosso lar, que é de vocês também. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui com vocês. Poxa, não tem nem o que falar, assim, amizade, nossa irmandade. A gente tá torcendo muito aí por tudo, por vocês, e para nós é uma honra estar aqui junto com vocês. E aí, Caroline? Isso mesmo, a gente torce muito e a gente tá muito feliz de estar aqui, de conversar um pouco, e é isso aí. Para nós é um prazer. Legal, vamos... começar aqui querendo entender um pouquinho mais sobre o momento de vocês. Contem pra gente como que começou essa história de empreender. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Perdi meu pai muito cedo também, enfim, eu tinha trabalhado desde os 12 anos, trabalhava já com meu pai. Aí depois o negócio do meu pai não foi indo muito bem, eu tive que arrumar um emprego fora. Cedo também, com 15 anos, inclusive a gente trabalhou junto aí. E eu sempre fui muito voltado ao trabalho, vamos dizer assim, né? Eu acho que muito veio disso, porque eu sempre fui voltado a trabalhar, assim. Por necessidade e por gostar também. E eu lembro que teve uma época na minha vida, assim, né? Uma fase já indo para adulta, de 18, 19 anos... em que todo o meu ganho ele ia para dentro de casa, porque eu precisava colocar dinheiro de casa. Eu perdi meu pai com 16, logo depois que eu tive esse primeiro emprego, diríamos, registrado, né? Depois de um tempo, 16 para 17, perdi meu pai, aí eu meio que precisava trabalhar. E uma vez me veio na cabeça assim, eu falei, gente, eu preciso mudar um pouco esse conceito de vida aí, porque todo o dinheiro que eu pego, absolutamente, eu tenho que aplicar tudo em casa, no sustento da minha mãe, da minha irmã, que era pequena na época. E me vinha isso na cabeça. E eu me dediquei muito sempre ao trabalho. E acho que quando eu comecei a trabalhar, inclusive nesse ramo que eu estou agora, que é um ramo de sistema de combustão industrial, eu comecei a trabalhar numa empresa assim na época, e eu era auxiliar de almoxarifado na época. Uhum. E foi daí que eu comecei nesse ramo, né? E a ideia de ter um negócio, acho que começou a ter uma centelhazinha nesse dia que eu falei assim, eu preciso fazer uma coisa para mudar. Foi quando, inclusive, pensei em fazer mais estudos e tudo mais, mas enfim, o que eu queria, na verdade, era fazer sucesso com uma banda de rock. Essa que era a minha vontade. Essa era a minha vontade, né? Mas também tentei. Eu não deixei isso de lado, não deixei esse sonho de lado. Pena que o sócio não era bom nesse projeto. Os caras bebiam demais, enfim, não dava. Bom, então acho que essa foi a centelha assim, que um dia me veio para falar assim, olha, preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar muito naquela época, sobre o negócio que eu estava envolvido, que era o negócio do sistema de combustão. E eu comecei a me interessar muito. Então, assim, o tempo livre que eu tinha era para ficar olhando o manual, como funcionava as peças, coisa bem de nerd mesmo assim. Mas é porque eu me interessava e eu falei assim, preciso mudar alguma coisa. E aí eu fui agraciado por Deus de ser encaminhado num caminho em que a direção era para eu me envolver cada vez mais no ramo da indústria, no ramo que eu estava já infiltrado ali. Né? Uhum. Então, de auxiliar de almoxarifado, depois eu fui para ser supervisor de almoxarifado, aí depois eu fui para a parte comercial da empresa, aí depois cuidei um pouco da parte ajudando a parte administrativa, a empresa teve que mudar de lugar, aí eu fui responsável, isso eu tinha 19 para 20 anos,
responsável para mudar o lugar, a empresa para um novo lugar. Então, tudo isso acabou me dando a estrutura, alicerce, me dando conhecimento de como funcionava uma empresa, de como que era por dentro de uma empresa, ali, como era a parte administrativa, a parte comercial. Então, esses caminhos me direcionaram a aprender muita coisa. E foi quando eu mudei de empresa uma época, fui contratado por uma outra empresa, eu e meu antigo sócio, agora hoje eu não tenho mais sócio, né? Que a gente foi encaminhado para uma empresa para abrir o departamento comercial, do zero, que a empresa não tinha. Isso aí também foi uma coisa nova. E eu comecei a ter muito contato com os exportadores. Eu já tinha um pouco, porque eu também cuidava um pouco de importação, ajudava em tudo, assim, um pouco. Então, fui tendo muita dizemos assim, né? Muito conhecimento durante esse processo todo da empresa. Foi que até que um dia eu vi que me envolvia demais nas coisas, assim. Então, eu não cuidava só da parte estrutural, comercial. Não, eu ia atrás do marketing da empresa para melhorar, ia atrás de catálogo, ia atrás de fornecedor, via lista de preço e tal. Então, eu fazia coisas já que eram de um gestor, de alguém que, poxa, já era quase uma função de um empresário, vamos dizer, né? E me envolvia muito mais. E uma coisa que eu gostava, eu não queria nada em troca. Eu fazia porque eu gostava, eu queria fazer o negócio dar certo, assim. Foi que até então eu fui tendo bons ganhos na área comercial na época. Aí comprei um apartamento e já comprei o apartamento sabendo o que eu ia fazer. Já comprei o apartamento falando, vou vender esse apartamento e eu vou abrir uma empresa. Foi aí então que eu fiz esse processo de compra do apartamento, reformei o apartamento inteiro. E aí, inacreditável assim, né? Mas você troca um imóvel, troquei um imóvel por 2 pallets de caixa de válvula para gás. Na época ainda aqui, minha família assim, falou, mas você tá maluco? Você trocou um apartamento por isso? Por dois pallets e tal? Mas foi aí que começou, juntamente também com o sócio anterior que eu tinha. A gente tinha a mesma ideia, éramos jovens, era aquela garra, aquela vontade, trabalhadores também. Enfim, aí foi daí que surgiu a PS Combustão. Ou seja, já daquela pegada intraempreendedora que a gente tanto fala, né? Sim. Que tá numa empresa que não é necessariamente sua, mas você age como se fosse. E aí a coragem de vender um imóvel, a bateria você não comprou. Mas foi lá e começou uma empresa. E Carol, hoje vocês são um casal que administram os negócios aí em parceria muito legal na vida e nos negócios. Como que é os negócios em casal? Uau! Eu falo assim, que a minha trajetória ela foi um pouco diferente do Thiago e foi muito bom porque ele me estimulou a entrar nesse viés, nesse mundo do empreendedorismo, né? Quando a gente começou a namorar, foi bem na época que ele estava desfazendo a sociedade, o sócio estava comprando a parte do sócio, e ele precisava de uma pessoa para ajudar ele na empresa. Ele falou assim, vamos lá, vamos trabalhar. Meu Deus, eu não conheço nada, o que eu vou fazer aqui dentro, né? E eu falo que foi o meu processo de empreendedorismo, ele foi totalmente treinável, assim. Eu não tenho a essência que eu falo que o Thiago tem. O Thiago é a cabeça, ele que tem a coragem, eu fico segurando, eu falo, vai devagar, vai devagar. A conselheira. Vamos por partes, tá, tudo bem, pode ser essa parte. Mas eu vim meio que nesse caminho. E conciliar essas duas coisas é um desafio. Dá pra separar, não? A gente tenta, mas não dá. Responde essa também, não. Olha, esse diretor um fanfarrão. É um negócio que, assim, a gente foi aprendendo, na verdade. Eu acho que a gente teve fases onde eu brigava muito com o Thiago, assim, falava, Thiago, desliga, pelo amor de Deus, você é o tempo todo, essa cabeça funcionando, e eu o tempo todo querendo falar disso e tal. Mas eu acho que a gente encontrou um equilíbrio. Hoje a gente sabe que tem assuntos que realmente não tem como você chegar em casa e esquecer que a gente tem comércio.
Começa a dar trabalho só de final de semana, gente. Durante a semana dá tudo certo. De final de semana é quando tudo acontece. E à noite também. E à noite. Então não tem como a gente não viver os nossos negócios hoje. Mas eu acho que é um aprendizado, porque é aquele negócio. Você briga com o seu chefe, mas você chega em casa e Você já vai tá com dormir, ele. você vai dormir com ele, pior, né? Você briga com o seu chefe, mas você vai jantar com ele. Então você tem que fazer aquela cara, né? Aí fica o dilema, né? O que é pior? Dormir com o chefe ou Trabalhar com o marido. Adorei. Tu conseguiu os dois mundos, olha aí. Aproveita. Mas é um dilema, assim, que precisa estar muito em sintonia, porque pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Porque saber dividir é complicado, porque tem hora que ele tá na pegada, tem hora que eu não tô, tem hora que ele não tá e eu tô. Então é o tempo todo a gente se ajudando como casal, mas ao mesmo tempo tem negócio, aí você tem que, tem preocupação que a gente traz pra dentro de casa, tem coisa que a gente tem que resolver, enfim. Eu já mandei ela umas 3 vezes embora. Já. Mas pagou a rescisão, pelo menos? Não pagou, não então, pagou ainda. Estou entrando com um processo sobre isso. Não, mas realmente foi um desafio, assim. Hoje é muito leve, assim, muito tranquilo. Mas no começo foi um desafio a gente separar essas coisas, né? Porque... e na minha cabeça eu separava mesmo, porque eu falava com todo mundo na empresa, eu falava também com ela, enfim. Pedindo as coisas, enfim, para as coisas acontecerem. E é também existe uma posição de que a gente sempre espera também que o nosso cônjuge, a pessoa que está ali do lado, a gente às vezes também coloca muita coisa carregando a pessoa para que a pessoa seja igual a você, ative igual a você. Mas a gente tem que entender que, peraí, né? Todo mundo também tem a cabeça voltada 24 horas pro trabalho. E para mim não tem diferença, porque para mim é um prazer falar de trabalho, trabalhar. Eu não tenho problema com isso, não tem dia. Para mim não tem sábado, domingo, sexta, 10 horas da noite, não. Então, assim, eu falava de trabalho em casa, mas também como falava de qualquer outra coisa dentro do trabalho. Então, para mim era o cotidiano. E outra pessoa não ser assim... Sim. Era difícil a gente Teve que gerir alinhar? isso. Teve que, vamos separar. Eu até ia perguntar pra eles como que eles separam as coisas, mas já deu pra ver que eles não separam as coisas. Não. Mas teve que fazer um alinhamento, Mas assim, teve. sábado e domingo não fala de negócio. Qualquer coisa assim. Na verdade, eu acho que foi natural. Hoje a gente fala menos sábado e domingo, mas fala também de negócio sábado e domingo. O alinhamento foi tipo, olha, não tem horário pra essas coisas. Horário que der na cabeça, vamos falar. E hora também que tiver que falar das crianças, a gente vai falar no trabalho ou em qualquer lugar. Então, o momento que a sua vida gira em torno disso, isso não é um peso pra você, que pra mim não é, e ela uma hora também entendeu isso e pra ela hoje também não é um peso, aí ficou tudo leve, ficou tudo tranquilo, porque a gente sabia a hora que tinha que desligar e a hora que tinha que falar do assunto, e parava tudo, falava do assunto de trabalho, porque tinha que resolver. Mas como você falou, teve que ter um alinhamento, tanto do meu lado, de entender que, esse é o perfil dele e a gente tem que alinhar, como ele entender também o meu perfil, que, eu era a pessoa que às vezes chegava em casa, desliguei. E... É muito bom ouvir isso, né? Porque quantos casais empreendem juntos ou quantos estão pensando em empreender juntos? Né? Então Fica a dica aí, vai empreender com a esposa, com o marido. Tem seus desafios, mas eu te falo que é muito prazeroso. Quando se gosta do que faz, claro. E aí, pessoal, já emendando uma outra pergunta relacionada à APS, à indústria que vocês estão. Como que, além disso, vocês diversificaram o negócio de vocês? Vocês têm outros negócios, né? Sim, temos outros negócios. A gente diversifica porque o meu marido não para, tá, gente? Como diversificar? É só não parar de Só fuçar. não parar de fuçar. Uma coisa que a gente aprende em negócios é que, assim, toda hora mesmo, aparecem oportunidades. Pode ser boas ou ruins, enfim, mas aparece. Aparece alguém querendo abrir um negócio novo, aparece alguém querendo colocar um produto novo no mercado. E eu fui um cara sempre corajoso, assim, em questão de empreendimento, vamos dizer, né? Empreender, assim. Então, surgiram algumas oportunidades que a gente acabou pegando. Outros produtos também que eu acabei... Nós somos importadores também de produtos para sistema de combustão. E apareceram algumas oportunidades, por exemplo, já vendi máquina para bambu. E o bambu? Bambu? Para bambu. O bambu? Para fazer... filetar o bambu, né? Do bambu! Importei, conhecendo uma pessoa numa viagem na Itália, num café que eu conheci, o pessoal do Brasil.
que estavam com essa ideia e eles não tinham como importar. Eu falei, bom, eu posso importar, vou colocar ali uma taxa nossa administrativa, tudo bem? Tudo bem. Já tinha muito conhecimento de como fazer importação, porque é uma coisa que a gente sofreu demais no início, né? Enfim, num papo, num café, que eu deixei meu cartão e fui embora pro aeroporto. 10 dias depois a pessoa me ligou, lembra que a gente conversou no café, tal. Enfim, me envolvi aí para tentar trazer máquinas para cortar bambu, enfim, é um projeto que o pessoal tinha. Fiz a venda, não foi adiante por uma questão do próprio pessoal, assim, que eles não foram adiante, né? Mas fiz um tipo de negócio assim. E se a coisa fosse adiante, eu ia seguir trazendo máquina para bambu. Não tem nada a ver com o meu negócio. E outras oportunidades que a gente vai vendo no mercado também, você vai conhecendo pessoas. Por exemplo, no meu ramo de fundição de alumínio, por exemplo, você encontra pessoas, eu encontrei pessoas do ramo de alumínio, que é um outro nicho de mercado. Mas é envolvido com o meu, porque tem o sistema de combustão ali. Conheci pessoas aí do ramo. Que hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa de beneficiamento de alumínio, que surgiu justamente de uma oportunidade de uma empresa que uma vez eu visitei e tal. Fui conhecendo as pessoas e fui me envolvendo. E hoje uma outra empresa que a gente tem é uma empresa de beneficiamento de alumínio. Fornece alumínio para o mercado. A gente pega a sucata, faz o beneficiamento dele e fornece para o mercado, né? Para produção também, linha industrial. E a gente também tem um outro negócio, que a gente, há pouco tempo, um ano e meio, a gente vai para o varejo, vamos ver como é que funciona o varejo. E aí aparece uma oportunidade pra gente. A Carol acho que pode falar um pouquinho. Pareceu uma oportunidade da gente ir pro varejo, que aí era um mercado que a gente totalmente desconhecido pra gente. De lidar com as pessoas. Então assim, foram vários desafios, né? Porque o primeiro desafio foi entender do negócio, lidar com o público. Lidar com os funcionários, que eu acho que pra mim foi o mais difícil. De eu chegar, tipo, de marcar 20 entrevistas e ninguém aparecer, sabe? Tipo, eu falei, gente, como assim? Eu quero só uma pessoa pra trabalhar. Então eram desafios assim, e os desafios operacionais do comércio mesmo. A gente tinha uma rotina de trabalho onde do nada, tipo, ligava e falava, não tem ninguém na loja. Aí eu tinha que ir lá atender com coisa pra fazer, enfim. Não era o que a gente... falei, mas do nada a gente tem que ir lá e fazer e colocar a mão na obra. Tem sido uma experiência legal, foi uma experiência legal, mas veio de uma oportunidade que apareceu, justamente. Uma oportunidade que apareceu que a gente falou, vale a pena diversificar? Vamos para uma coisa diferente? Acaba tendo lições, né? De uma coisa para outra. Seja na velocidade, seja um negócio de varejo, você não pode fechar, você não pode não funcionar. A resposta tem que ser rápida. Cada venda é importantíssima, assim. Cada minuto não que você são contratos. Exato. Sim. Cada minuto que você está aberto é importante. O final de semana são os melhores dias de venda, é o final de semana, maior movimento. Então, coisa que do nosso conceito de indústria de comércio, mas para a indústria, que teoricamente funciona de segunda a sexta, horário fixado ali, foi muito diferente, assim. Uma experiência que a gente ganhou muito conhecimento também de como empreender num negócio de varejo, por exemplo, né? Para o pessoal se situar, enfim. Então, a gente tem a PS Combustão, que é uma empresa que trabalha com comércio de produtos para a indústria no sistema de aquecimento industrial. Queremos imagens da PS Combustão, enquanto ele fala. E aí, a gente também tem a empresa de beneficiamento de alumínio, aí também está voltado mais para o ramo industrial também. E nós temos uma gelateria que fica no shopping, que foi essa atividade que a Carol falou, que a gente foi para o varejo através desse negócio. Legal, gente. E na visão de vocês, formar pessoas em casa ou contratar pronta no mercado? O que é melhor? Eu acho que depende da situação. Eu acho que depende. Eu acho que tem funções que elas são ensináveis e dependendo do seu time, você tem tempo para isso, você tem...
é tempo mesmo. Então, eu acho que tem coisa... Por exemplo, eu digo lá na gelateria. A gente, no começo, a gente ficou meio desesperado, assim. Tipo, a gente não sabe servir o gelato. A gente precisa de uma pessoa que saiba fazer. Nossa, e se a gente não achar, sabe? Ficou aquele desespero. Quando a gente aprendeu, a gente falou assim, é fácil ensinar. Então, às vezes... Só um fantasma que você mesmo cria, né? É um fantasma que você cria e tal. Então, a gente viu que assim... Bom, ok, a gente tem tempo aqui, a gente consegue. Numa outra situação, que a gente já pegou, por exemplo, aí o Thiago pode até falar melhor, mas em situações na PS que a gente precisava de movimentações rápidas, né? De mudanças mais rápidas e tal, aí sim, a gente precisava de pessoas mais capacitadas. Mas, a grosso modo, a nossa filosofia dentro da PS é a gente capacitar as pessoas internas mesmo. A gente tem essa cultura lá dentro, né? A PS tem uma cultura de ensinar as pessoas, de até transitar mesmo as pessoas internamente. Então, se ela, às vezes, não se deu bem em um determinado setor, a gente faz uma movimentação interna para tentar tirar, às vezes, o melhor da pessoa também, para ela... Porque a gente acredita que a pessoa, estando feliz no trabalho, no que ela está fazendo, na função que ela está executando, vai ser um benefício para ela e automaticamente também para a empresa, né? Porque a gente precisa das pessoas para as coisas movimentarem ali. Então a gente tem uma cultura de ensinar, mas ao mesmo tempo foi o que a Carol disse. Eu acho que essa é uma pergunta que depende muito da situação. Porque já teve situações que a gente precisou ser pontual, então precisa ter alguém do mercado, alguém com conhecimento, porque a nossa resposta tinha que ser rápido. E outras que pessoas que a gente pegou, treinou, a gente tem, inclusive dentro da PS tem uma das nossas culturas assim é pegar jovem aprendiz, implementar dentro da empresa para dar uma carreira para a pessoa. Então a gente tem esse programa internamente, né? Então a gente também faz isso para promover a pessoa ter uma profissão. Enfim, eu acho que depende muito aí da situação, né? Legal. E agora a gente vai chegar num momento que é o seguinte. Esse é o momento que eu queria. Segurem essa barra de ouro. Combina mais com Eu ia falar pra vocês dividirem, mas ele foi muito Você combina mais com ouro. Produção, educado. encomendem mais barras de ouro. Aí já aprende assim. Ó o regime do casamento. Eu tento ganhar e ela gasta. É isso. Olha o regime do casamento aí. Comunhão universal dá isso. Né? Então, pessoal, esse é o momento... Entregando ouro. É aquele momento em que vocês vão entregar para nossa audiência mais do que entregaram até aqui. Ou seja, um segredo, uma técnica, um bastidor. Aquelas capciolas. aquela informação que a galera fica coçando para saber. E aí eles vão comentar se vocês entregaram o ouro de fato nesse episódio. Comentem, curtem, compartilhem. Então, a gente vai ajudar vocês aqui com algumas perguntinhas. Sim. Conta pra gente, Thiago e Carol, qual foi a decisão que vocês tomaram mais arriscada até hoje na PS que poderia ter virado o jogo, para o bem ou para o mal? Entregando o ouro, hein? A audiência vai comentar a respeito. Olha, assim, tem várias. É difícil escolher a... Passou um filme aqui ao longo desse Escolha uma exclamação. Porque assim, entende, né? Às vezes uma decisão que você tem que tomar, quase todas elas, ainda mais se envolve a parte financeira, quem tem empresa aí sabe, sempre te dá um medo, um receio de tomar aquela atitude. Ainda mais se envolve dinheiro, né? Então, eu acho que todas as decisões tomadas nessa esfera financeira, elas são decisões difíceis. Eu acho que vou apontar uma aqui que para mim foi bem significativa, porque eu não dormi várias noites, que foi quando a gente mudou a estrutura da empresa de forma física. Como eu te falei, a gente teve várias. Desde quando eu iniciei a empresa, vender um apartamento, comprar 2 quartos, também não foi fácil. Quando a gente teve que contratar o primeiro funcionário, não foi fácil. Quando a gente teve que comprar o primeiro carro para a empresa, não foi fácil. Então, eu acho que às vezes são decisões que você toma que você não sabe o que vai acontecer depois daquela decisão. Então, eu achei que todo mundo, é normal, todo mundo tem esse certo receio. Eu tive ainda um problema no meio aí disso tudo,
que foi a questão do sócio, que é uma coisa também bem discutível aí, né? É melhor ter sócio, não é melhor não ter sócio. Eu acho que também tem peso para os dois lados, assim. Nessa época foi um pouco complicado, porque teoricamente eu assumia só a parte de importação, financeiro, administrativo, e ele, o antigo sócio, era a parte comercial e técnica, de repente ele não tinha mais e sobrou tudo para eu resolver, né? Então nessa hora também me deu, mas acho que aquilo que dependeu de mim, de eu fazer assim, eu preciso fazer isso, foi quando a gente teve a mudança para onde a gente está agora no lugar, que é, sei lá, 10 vezes maior do que a gente era antes, e o aluguel também era muito mais caro. Sim. E a gente, teoricamente, com a mesma estrutura de pessoas. Nada como ter uma mulher ao lado, né? Pra tomar as decisões. Ela tá ouro. Então, acho que essa, pra mim, assim, das que eu lembro, tô lembrando agora, assim, acho que foi aquela um pouco mais arriscada, assim, né? Porque eu tinha um contrato grande para assumir de 5 anos de aluguel, um aluguel que era muito mais caro do que eu pagava antes. No lugar também estrutura maior, em que quando a estrutura é maior você precisa ter mais gente para poder cuidar do lugar, mais parede para pintar, mais coisa para cuidar, mais área para cuidar. Então, não é só o aluguel, são várias coisas, né? E ao mesmo tempo também é uma tendência que você vai começar a preencher o lugar, seja com material, com estoque, com pessoas, enfim, é o crescimento normal da empresa, né? Então, sabendo o que poderia vir, esse foi diríamos assim, que eu lembro mais recente que eu tive medo. Eu já comprei máquinas de valores muito altos, assim, arriscado, deixei em estoque para vender. Mas esse não te tirou o sono? Não tirei o sono, porque eu juro assim, acreditava, porque é um produto que eu sabia que uma hora ia vender, né? Mas eu acho que a mudança do lugar, assim, porque isso também, no meu conceito, mudou muito, porque eu nunca fui uma pessoa que investia em mesa, cadeira, lugar bonito, parede bonita e tal. O investimento sempre que eu fiz foi em estoque. Quando isso mudou, assim, acho que o investimento foi pro outro lado, que para mim ali era um gasto, não era um investimento, eu pensava na hora, então aquilo ali ficou um pouco... mas me deu um receio. Mas completamente errada a minha ideia no começo, pelo contrário, essa mudança foi super significativa pra gente, em termos de tudo, assim, tanto as pessoas que trabalham internamente, como as pessoas, os clientes que vieram visitar a gente. A visibilidade, né? Mudou Mudou os totalmente. Fornecedores também, o pessoal do exterior que veio visitar a gente também, tiveram uma outra visão da PS, por essa simples mudança, mas que realmente, pra mim, foi muito significativa. Agora, ainda no Entregando Ouro, não escondam nada. Qual é a pior parte de fazer negócios em casal? A pior parte... Eu digo... Eu acho que eu acho que a pior parte é quando a gente... Eu falo assim, quando a gente briga, você tem que sorrir do mesmo jeito, né? Você tem que resolver o problema, enfim. Mas eu acho que às vezes a gente não conseguir não falar sobre isso. Isso pra mim, no começo, era um peso. Isso me incomodava muito. Parece que a gente só falava de trabalho, a gente só vivia pro trabalho e a nossa vida era só trabalho. E parece que a gente ia tirar férias. A gente é aquelas pessoas que tiram férias, a gente tira férias resolvendo um problema no celular, né? A gente é esse perfil. Só que o Thiago era muito mais do que eu. E eu lembro quando a gente, tipo, sei lá, eu acho que foi uma das primeiras viagens, tipo, lua de mel. Acho que não lua de mel o Thiago tava trabalhando, assim. Eu acho que ele ficou... Computador dentro do mar. Assim. Tipo assim. Tipo assim. E isso me incomodava muito. Então, eu acho que a pior parte seria a gente não ter um alinhamento... Sabe? Não ter aquele mesmo foco. A gente teve muito problema no começo, porque eu falo que eu fui uma retardatária do casal, né? O Thiago ficava, vamos, e eu aqui, né? Tô indo. Então a gente teve muito conflito nisso, né? De que ele esperava muito de mim e eu tentava dar, mas... Eu queria que na hora que a gente chegasse em casa, sabe? Tipo, vamos pensar em outra coisa, vamos entrar na piscina e vamos ficar, sabe? E então esse embate que muitas vezes a gente tem e a gente não ter a maturidade para resolver
eu acho que é a pior coisa. Porque embates vão acontecer. Assim, diferença de pensamento em tudo, em tudo. É problema dentro de casa, é problema no trabalho, a gente vai ter diferenças. Mas a gente não tem a maturidade, às vezes, a sabedoria. Às vezes a gente tem que recuar 1 hora, às vezes ele vai ter que recuar 1 hora. E às vezes, assim, profissionalmente, talvez não... Tipo, como chefe, talvez não seria a melhor decisão, mas ele vai ter que tomar essa decisão porque é o melhor para nossa família. Então, é essa divisão que eu acho que é o mais difícil. Olha, repare, deem zoom na cara do Thiago. Senhoras e senhores, esse foi o nosso Entregando Ouro. Roberta, responde aí, qual é a pior parte? Vamos deixar pra uma Você próxima. está sendo entrevistado. Pessoal, a gente vai caminhando pro fim. E aí vocês têm agora um espaço muito bem-vindo para olhando para aquela câmera número 3, não para aquela plateia, de dizer o que vocês quiserem para esse povão E eu só vou dar uma dica. e mandarem o recado que vocês quiserem. Eu vou dar uma dica. Mandem uma mensagem para quem acredita que até o fogo pode ser fonte de negócio. Olha lá, ó. Você é do marketing. Ficar de fogo pode ser uma fonte de negócio. Né? Abre um bar aí, ó. Toma umas. Bom, quer falar, Carol? Não, pode falar. Ó, gente, a Carol, só voltando aqui até um tempo um pouquinho, a Carol foi muito fácil também. Ela contribuiu bem, assim, porque como eu sou uma pessoa muito mais difícil, trabalho, ela entendeu um momento. Só que foi interessante também, voltando até entregando ouro aí, eu entregar uma coisa agora, depois que ela engravidou pela segunda vez, ela tirou uma grande licença aí da maternidade na empresa, de 2 meses. A saída da maternidade até em casa. Mas quando ela voltou foi muito interessante, porque ela voltou com uma outra mentalidade. Que eu digo até que tem dias que ela pensa mais em trabalho do que eu, ultimamente. Então, e uma coisa interessante, antes eu queria muito que ela fosse essa pessoa junto comigo, porque eu falava assim, meu, se a minha energia sua voltada a esse trabalho, se for top, meu, hoje aqui a gente vai parar, entendeu? E eu tinha falei, nossa, porque imagina, eu ali tentando trazer ela, então era uma energia também que eu desgastava em cima disso. E eu ficava pensando, puta, se ela vier junto comigo, como é que vai ser? Aí tem uma hora que eu parei com isso. Eu parei de querer que a Carol, fosse aquela pessoa que trabalhava ali junto comigo, pensando o tempo todo, ideia, criatividade, vamos trazer coisa nova, vamos inovar, Parei. E simplesmente... Ressurgiu uma Carol da Espiga. Veio uma Carol, assim, agora Carol bem diferente, que as coisas, inclusive, estão mais fáceis, assim, agora pra nós. Que legal. Então, o recado que eu dou para empresários aí que trabalham com cônjuge, vai ter dificuldade, vai ter briga, mas acho que o principal é um alinhamento. Os dois têm que estar alinhados, tem que estar com o pensamento onde o casal quer chegar, para que vocês estão fazendo isso. Porque é a vida, né? Mesmo que eles se complementem, né? Mesmo se complementem. Porque no final, aí eu acho que entra muito sobre o que é o casamento, né? Porque no final não vai ser só sobre você, mas é sobre vocês. Então tem hora que você vai ter que abrir mão, tem hora que ele vai ter que abrir mão. E se vocês querem também chegar num lugar, talvez não vai ser na mesma velocidade, mas se tiver o mesmo foco, tal, mas no ritmo do casal, vai chegar lá. Muito bom, senhoras e senhores, esse foi mais um RDcast. E hoje quero deixar registrado o agradecimento aos nossos convidados e também aos nossos patrocinadores. Destaque especial para a Plié. Seja um franqueado Plié. É um projeto incrível, você tem que descobrir. Esse mercado está em crescimento constante e é um projeto incrível. E vocês, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado. Vocês são parte da nossa história. Vocês são, sem dúvida nenhuma, um pedaço mais do que relevante
dentro da nossa jornada e dos nossos corações. Quero trilha rock and roll para esse A gente só episódio. tem a agradecer. Não fira os direitos autorais, editor. Muito obrigada por estarem aqui hoje. E obrigada por vocês fazerem parte dessa história. Obrigada, gente. Todo sucesso pra vocês também. É isso aí. Deus abençoe a vida de vocês. Sabe que a gente tá na torcida e que precisar, de coração, a gente tá disponível. Até o próximo RDCast. Até mais, pessoal. Isso aí. Vamos lá. A sua marca ainda está de fora dessa conversa? Então patrocine o nosso podcast, os nossos espaços de mídia e conecte-se direto com quem está buscando um negócio para empreender e uma marca para acreditar. Vem conosco.